Olá, olá pessoal, boa noite, quem tá na área aí? Vamos entrando, vamos compartilhando. Vamos lá pessoal, compartilhem, eu estou com muito pouco tempo. Acabo de chegar e logo mais vou dar aula até as 22h30, então vai ser pegado hoje, vai ser corrido. Bem, vamos lá, compartilhem, convidem aí os amigos. Como é que foi o aulão? Quem é que participou do aulão lá, Delta Goiás? Boa noite, grande Roberto. Vamos lá, pessoal. Compartilhem aí, compartilhem. Aldenir, boa noite, pessoal. Palmas, Tocantins, todo mundo na área. Quem mais participou? Rejane também, Rio de Janeiro, no trânsito, liga em sua live. Show de bola, Carol. Eduardo, percebeu lá? Tráfico de pessoas? Eu avisei que ia cair. Boa noite, pessoal. Tem dessas coisas. Lembrou, né? Show de bola. Ainda tem gente que diz que não vale a pena fazer um aulão. Claro que vale a pena, pessoal. É óbvio que vale a pena. É claro que vocês têm que estudar com antecedência, mas um aulão como aquele é sempre bom, especialmente com a equipe que tem o saber mais direito. Beleza? Os que não me conhecem, foi verdadeiramente premonição. Na mosca, exatamente. Aliás, se vocês perceberem, quem fez a prova, se vocês perceberam bem, peguem. Acertei apenas 10 das 14. Entre lives e aulão, 10 questões. Eu identifiquei 14, 15 questões de processo penal, obviamente incluindo aí a parte de legislação penal especial, mas que eu trabalhei nas lives ou no aulão, beleza? Então compartilhem aí, chamem seus amigos que nós vamos comentar agora. Quem tá na área? Quem é que tá passando o trator aí? É o Thiago? Thiago passa o trator legal. Acertou 9, né, no Pará? É isso aí. Bem, pessoal, aos que não me conhecem, eu sou o delegado de polícia Cleopas Isaías. Sou professor de penal, processo penal e criminologia e desenvolvo aqui com vocês nas segundas-feiras um curso livre de processo penal, beleza? Nas quintas-feiras, algumas vezes eu faço lives específicas, mas aqui no Saber Mais Direito eu faço todas as segundas. E hoje eu estou aqui para comentar a prova. Eu espero conseguir no tempo, porque logo mais, em 1 hora, eu tenho que estar em sala de aula. E ainda leva um tempo para chegar lá na faculdade, então eu vou correr. Grande Thiago! Thiagão participou aí, legal, do aulão do Delta Goiás. Tô começando agora. Vou ser Delta, beleza? Compartilhem aí, convidem os amigos. Aos que não me conhecem ainda, eu sou o autor, juntamente com o professor Bruno, que participou do aulão, deste livro, Delegado de Polícia em Ação, essencial aí na sua preparação para a segunda fase. Essencial. É um livro teórico e prático, tem peça prática e tudo mais. Além disso, este livro, que é certamente o melhor livro de questões discursivas e único específico no mercado editorial para delegado, muita gente, inclusive Bruno, Thiago, o próprio Ailton Zucchi, uma galera, gente boa, participa deste livro. Eu comento o processo penal. Essencial para sua prova, beleza? Bem, no geral, eu diria que a prova foi muito boa, né? Foi uma prova tranquilaça. Eu diria que mais tranquila do que a do Pará. Eu confesso que achei até que viesse com aspectos mais teóricos, mas percebi que o CESP desta vez trabalhou texto de lei e súmulas, pouca doutrina e jurisprudência, mas entendimentos sumulares, bacana.
e letra de lei. Pessoal, eu fiquei muito feliz com o resultado e por perceber que o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui nessas lives, bem como nos aulões, é fundamental e ajuda bastante. Eu recebi muitas mensagens, e-mails, o pessoal comentando das questões, inclusive das questões inéditas que eu elaborei, especialmente para este aulão. Vocês devem se recordar, quem fez o aulão, podem pegar o material. As questões de 1 a 7 são inéditas e uma delas estava... Obrigado, Talua, acho que é Talua, deve ser isso. Estava na prova, que foi exatamente a questão lá do 13B. Quem fez a prova, quem fez o aulão, peguem lá o material. Mas vamos lá. Eu considero, pessoal, que as questões de processo penal, que eu vou analisar e tentar analisar aqui rapidamente, são as questões 40, que começam na 40 e vão até a 53. Depois tem mais a 58, que trata aí da prisão temporária e que eu trabalhei também em sala de aula, beleza? Não vou conseguir em tão pouco tempo trabalhar como eu gostaria, analisando todas as alternativas, mas espero falar sobre todas essas questões, beleza? Primeira questão, que eu considero de processo penal, já que o CESP não identifica, não diz o nome da disciplina. A partir da 40, Pedro, Joaquim e Sandra foram presos em flagrante delito. Pedro, por ter ofendido a integridade corporal de Lucas, do que resultou debilidade permanente de um dos seus membros. Então, fiquem atentos a essa informação. Portanto, lesão corporal grave. Joaquim, por ter subtraído a bicicleta de Lúcio, de 25 anos de idade, no período matutino. E Lúcio havia deixado em frente a uma padaria. Essas informações são fundamentais, porque a prova, a banca, acaba de excluir as hipóteses de furto qualificado, portanto, furto simples. E Sandra, por ter subtraído o carro de Tomás mediante grave ameaça. Portanto, nós estamos diante de roubo. Beleza? Considerando-se os crimes cometidos pelos presos, a autoridade policial poderá conceder fiança a... Ora, questão bastante simples. O único problema é que vocês precisavam saber a pena. Isso não é comum no CESP, mas vocês teriam que saber qual é a pena máxima desses crimes. Por quê? Porque o 322 do CPP estabelece a regra de poder de estabelecer, de arbitrar fiança pela autoridade policial. O delegado de polícia pode arbitrar fiança nos crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 4 anos, independente da natureza, e, segundo o entendimento doutrinário, que me parece bastante correto, o mais correto, em crimes, inclusive, com pena superior a esta, de 4 anos, desde que seja punido com detenção. Beleza? Que era a regra anterior à modificação da Lei 12.403. Então, sabendo disso, e lembrando das penas, facilmente se mataria essas questões. Por quê? Pedro cometeu um crime cuja pena máxima é de 5 anos, lesão corporal grave. Joaquim, a Sandra cometeu um crime, caso de roubo, de 4 a 10 anos. Não poderia. Portanto, o único que pode ser beneficiado com a fiança arbitrada pelo delegado no momento da autuação em flagrante é, obviamente, Joaquim, cuja pena máxima do seu crime é de 4 anos. Furto simples. Beleza? Próxima questão, 41. O Código de Processo Penal prevê a requisição às empresas prestadoras de serviço. Pessoal, prestem atenção para esta questão. E quem fez o aulão, vejam se inclusive o enunciado não é isso. Foi exatamente o que eu passei. Beleza? Correto. É exatamente isso. De telecomunicações, de disponibilização imediata de sinais que permitam a localização de vítima, da vítima ou de suspeito de delito em curso, se isso for necessário à prevenção e à repressão de crimes relacionados a tráfico de pessoas. Esta requisição pode ser realizada pelo... Resposta, letra D. Eu não sei qual é o modelo de prova que vocês estão vendo, mas a resposta é a seguinte. Delegado de polícia
pode fazer isso, mediante autorização judicial, devendo o inquérito policial ser instaurado no prazo máximo de 72 horas do registro da respectiva ocorrência policial. Pessoal, previsão expressa do artigo 13b do Código de Processo Penal. Aliás, esta é a única hipótese, e eu falei isso no aulão, a única hipótese de obrigatoriedade, prazo estabelecido de obrigatoriedade de instalação de inquérito policial. 72 horas, beleza? Sugeri, inclusive, a leitura de um artigo que eu publiquei no Empório do Direito, tá? Então, esta é a resposta. Próxima questão. Cláudio Maior e Capaz, residente domiciliado em Goiânia, Goiás, praticou determinado crime em Anápolis, Goiás. Então, ele, residente domiciliado em Goiânia, praticou o crime em Anápolis. A vítima do crime, Arthur Maior e Capaz, é residente domiciliado em Mineiros, Goiás. Nessa situação hipotética, considerando-se o disposto no Código de Processo Penal, o foro competente para processar e julgar eventual ação penal privada proposta por Arthur será. É muito, muito tranquilo, senhores, a aplicação do que está previsto expressamente no artigo 73 do Código de Processo Penal. Esta é a única exceção de foro de eleição no caso em que o domicílio, o lugar da infração, o lugar em que a infração for praticada, é conhecido. Porque se tratar de ação penal pública, não seria possível isto. Somente porque se trata de ação penal privada, é que o Código estabelece a possibilidade de eleição por parte da vítima do foro competente para a propositura da respectiva ação penal privada. Beleza? Ou no local da infração, portanto, mesmo sendo conhecida, ou o domicílio do réu. Tranquilo? Do autor. Então, muito tranquila esta questão. 43. Suponha que o réu, em determinado processo criminal, tenha indicado como testemunha o presidente da República, o presidente do Senado Federal, o prefeito de Goiânia, um desembargador estadual aposentado, um vereador e um militar das Forças Armadas. Nessa situação hipotética, conforme o Código de Processo Penal, poderão optar pela prestação de depoimento por escrito. Senhores, esta também é a aplicação expressa do texto de lei. Artigo 221, parágrafo 1º do CPP, que estabelece as autoridades que poderão apresentar por escrito. O caput prevê os que poderão escolher hora e local determinado para as suas oitivas, e o parágrafo 1º estabelece as autoridades que poderão apresentar seus depoimentos por escrito. Entre elas, presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado. Beleza? Então, esta é a alternativa que diz o presidente da República e o presidente do Senado. Artigo 221, parágrafo 1º do CPP. Questão seguinte. Com relação a questões e processos incidentes, assinale a opção correta. A resposta é a letra que diz: não poderá ser arguída a suspeição das autoridades policiais nos autos do inquérito. Senhores, o artigo 107 do CPP diz de forma expressa isso. E quem é que pode ser excepto, que é o nome da pessoa contra quem pode ser arguída a exceção? Juízes, membros do Ministério Público, intérpretes, peritos, funcionários e serventuários da Justiça e jurados. O delegado de polícia, não. Ele pode até se declarar suspeito ou impedido, mas não pode ser arguída a sua suspeição. Beleza? Esta, portanto, é a alternativa. Vejam que está no texto da lei. A próxima questão. Relativamente à aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço e aos princípios processuais constitucionais, assinale a alternativa correta. Eu falei no aulão, vocês devem se recordar, artigo 107 do CPP. 107. Beleza? Bem, eu disse no aulão que o CESP adora princípios. Lembram disso? 2 questões. Colocou 2 questões aí de princípios. Então, beleza. A questão 45
A alternativa correta é a que diz: a lei processual penal tem aplicação imediata e é aplicável tanto nos processos que se iniciarem após a sua vigência, quanto nos processos que já estiverem em curso no ato da sua vigência e até mesmo nos processos que apurarem condutas delitivas ocorridas antes de sua vigência. Pessoal, aplicação do artigo 2º, princípio da imediatidade da lei processual penal. Apenas uma observação. Esta alternativa não está completamente correta. Poderia ser arguído aí uma anulação dessa questão, porque a alternativa não faz ressalvas. E este princípio da imediatidade tem que ser avaliado juntamente com o princípio da irretroatividade da lei penal. Parte considerável da doutrina identifica, a partir da teoria e de uma tese do português professor Taipa de Carvalho, identifica que o princípio da irretroatividade da lei penal aplica-se tanto à lei penal material quanto à lei penal processual. Então, esta tese aí do professor Taipa de Carvalho tem sido adotada, inclusive, pelos tribunais superiores. Poderia, portanto, ser questionado, que a depender da natureza da norma processual penal, ou seja, se ela possui caráter penal ou meramente processual, e essa diferença vai ser identificada exatamente a partir da repercussão dessa norma ou dessa lei nos direitos fundamentais do imputado, e o professor Taipa de Carvalho considera como de natureza penal toda norma que repercuta de forma imediata, ampliando ou restringindo direitos fundamentais do imputado, e se for assim, ela não se aplica a esta norma o princípio da imediatidade. Aplicar-se-á a este fato não só a híbrida, uma coisa ou outra. A híbrida também prevalece a aplicação da norma de caráter material. Mas mesmo que ela seja de caráter processual, como por exemplo, prisões cautelares e outras, que são normas relativas, suspensão condicional do processo e outras mais, que são relativas a processo, mas que restringem os direitos fundamentais do imputado, não será o princípio da imediatidade, será o princípio da irretroatividade. Beleza? Isso poderia ser questionado. Tranquilo? Sigamos. Questão 46. Acerca da jurisdição e competência em matéria criminal, assinale a opção correta. O CESP deu uma prevalência, uma importância aqui fundamental em jurisdição e competência, né? Trouxe duas, inclusive uma delas eu matei numa live, quando eu falei sobre jurisdição e competência. Na primeira live, vou já chegar nela. Aliás, eu já estou nela. Acerca da jurisdição e competência em matéria criminal, assinale a opção correta. A opção correta é a letra que diz: no Estado brasileiro, a jurisdição penal pode ser exercida pelo STF e em todos os graus de jurisdição das justiças militar e eleitoral e das justiças comuns estadual e federal dentro do limite da competência por lei. Alguém aqui assistiu a minha primeira aula sobre jurisdição e competência? Quem assistiu, eu tenho absoluta certeza que ouviram, e inclusive alguns se manifestaram na época, dizendo que nunca tinham ouvido aquele critério, que normalmente a doutrina fala, a partir da professora Ada Pellegrini Grinover, sobre 3 critérios. Primeiro, analisando a matéria, depois, se possui ou não o autor foro especial por prerrogativa de função, e depois o local. Portanto, matéria, pessoa e local. E eu disse, a partir da doutrina do professor Gustavo Badaró, que o primeiro critério a ser avaliado é, na verdade, a competência dos chamados tribunais de sobreposição. Infelizmente, Bernardo Campos, eu não vou ter tempo, eu vou dar aula na faculdade em 40 minutos. Eu tenho que terminar isso aqui e correr para a faculdade. Posso comentar depois. Por isso eu estou comentando exclusivamente as alternativas corretas, tá? Me perdoem hoje, mas eu posso fazer isso depois. E aí eu falei que os tribunais de sobreposição, STF e STJ, são os primeiros que devem ser analisados. Sobre todas. Exatamente. Não interessa a matéria. Não interessa se é militar, se é eleitoral. Não importa isso. O primeiro critério deve ser esse. Portanto,
Analisem antes de qualquer coisa. Está dentro da competência do STF, do STJ? Se sim, essas competências criminais são absolutas. Absolutas. Tá? Não importa a matéria. A questão foi muito bem elaborada. Beleza? Só comentando, alguém que pediu aí sobre a competência para julgar prefeito. Pessoal, isso aqui foi dado. Prefeito possui foro especial com prerrogativa de função no Tribunal de Justiça. Significa que, dependendo da matéria do crime, ele será julgado no tribunal equivalente. Está errado porque ele não vai ser julgado por juízes federais, e sim pelos TRFs. O TRF daquela região. Beleza? Se for crime eleitoral, TRE. Ficou claro aí para quem pediu que eu analisasse a questão do prefeito? Por isso que está errado. Tranquilo? Ficou claro aí? Não vai ser o juiz federal de primeira instância, sim o TRF. Próxima questão. No que tange ao procedimento criminal e seus princípios e ao Instituto da Liberdade Provisória, assinale a opção correta. Resposta. Ofenderá o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, a defesa que é firmada por advogado dativo, se apresentar deficiente e resultar em prejuízo comprovado para o acusado. Senhores, falei isso em uma das minhas lives sobre princípios. Assistam lá, tá no Saber Mais Direito. Quando eu falei sobre ampla defesa, eu falei tanto da importância, inclusive da irrenunciabilidade da defesa técnica, que por conta desta súmula, por ofender, quando houver carência na ampla defesa, o juiz, depois de notificar a vítima, o réu, para substituição, se ele não fizer, poderá o juiz, inclusive, destituir aquele advogado e nomear um dativo. Falei sobre isso. Matéria sumulada, senhores. Súmula 523 do STF. Próxima questão. 523. Beleza? Com referência à citação e intimação no processo penal, assinale a opção correta. Pessoal, aqui também nós temos uma aplicação de súmula que o CESP fez. É a súmula 710 do STF. 710 do STF, beleza? Os prazos para a prática de atos processuais contam-se da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Súmula 523 do STF. 49. Acerca da investigação criminal e juizados especiais criminais, assinale a opção correta. Quando eu tratei do aulão, alguém participou do aulão do Pará? Eu sei que o Você Delta, não sei se participou, mas tenho certeza que outros. Uma das questões que eu trabalhei lá, que a FUNCAB já trabalhou, e eu escrevo isso aqui no livro, vocês podem pegar. Quando eu trato sobre juizado, tem um capítulo específico só sobre TCO, e eu falo sobre o procedimento, como que o delegado deve agir. E se caberia ou não TCO e, consequentemente, a própria competência do juizado especial. Quando se tratar de acúmulo material de delitos ou concurso material. Nesse caso, deve ser levado em conta, senhores, embora haja divergência doutrinária, e eu posso mostrar para vocês, por exemplo, um livro que discorda disso. Este manual, por exemplo, do Alexis Couto de Brito, um amigo pessoal, gente boa, Humberto Barionuevo Fabretti e o Marco Antônio Ferreira Lima. O Alexis, por exemplo, quando ele escreve sobre isso, ele discorda. Ele entende que o delegado de polícia, Alexis foi delegado de polícia, hoje é advogado, excelente professor, e ele entende que deve ser analisado isoladamente. Já conversamos sobre isso, eu já o trouxe aqui em São Luís, inclusive, e ele entende dessa forma. Mas o entendimento predominante, e nesse aspecto eu concordo, deve ser considerado para fins de todas
Inclusive, competência e procedimento investigatório deve ser levado em conta a necessária somatória das penas, beleza? Ultrapassando o limite de 2 anos, não seria o caso de TCO, nem tampouco de competência do juizado. Iria para a justiça comum, embora lá o juiz possa analisar o procedimento e aplicar a suspensão condicional do processo, possa aplicar a transação penal, beleza? Pessoal, alguém pode recorrer, tá certo? Eu escrevo sobre isso no meu livro, quem tiver, e cito, inclusive, o posicionamento divergente. Vocês podem pegar lá. Tranquilo? Próxima questão, 50. Ventuir e Lúcio cometeram, em momentos distintos e sem associação, crimes previstos na Lei de Drogas, 11.343. No momento da ação, Ventuir, em razão de dependência química e de estar sob influência de entorpecentes, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Lúcio, ao agir, estava sob efeito de droga, proveniente de caso fortuito, sendo também incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos. Nessas situações hipotéticas, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, resposta: Lúcio e Ventuir serão isentos de pena. Aplicação novamente de disposição expressa de aspectos processuais da lei de drogas, artigo 45 da lei de drogas. Questão 51. Júlio, durante discussão familiar com sua mulher, no local onde ambos residem, sem justo motivo, agrediu-a, causando-lhe lesão corporal leve. Nessa situação hipotética, conforme a lei Maria da Penha, não, isso também pode ser considerado de processo penal, tá certo, pessoal? Esse aspecto, alguns livros anterior de isenção de penas, também tratam sobre isso em repercussão penal. A lei Maria da Penha também está dentro de processo penal. Vocês podem verificar que a 52 é processo penal. Por isso que eu estou incluindo essas duas como processo penal. A lei Maria da Penha, essa aqui é uma questão específica que eu comentei em lives diversas vezes quando falei de ação penal. É uma decisão do STF, vocês sabem disso. E isso aqui eu tenho certeza que ninguém errou, tá certo? A alternativa é: ação penal será pública e incondicionada. Tranquilaço. Próxima questão. Será cabível a concessão de liberdade provisória? Vejam, a 52 trata de liberdade provisória. Por isso eu estou incluindo a 49 e a 50. Perdão, a 50 e a 51 como de processo penal. Beleza? Não esqueçam que processo penal também possui legislação penal especial, tá, pessoal? Será cabível a concessão de liberdade provisória ao indivíduo que for preso em flagrante devido ao cometimento do crime de estelionato, latrocínio, estupro de vulnerável? Vejam como o CESP gosta de liberdade provisória. Duas questões, tá certo? Aqui o importante é vocês terem percebido que ele não diz concessão de liberdade provisória mediante fiança. Porque, de fato, tem alguns crimes aqui que são considerados hediondos, são considerados inafiançáveis, beleza? Mas, e aqui foi a pegadinha, quis confundir, mas ele não diz isso. E em tese, senhores, em tese cabe, mesmo que sem fiança. Essa é, inclusive, uma crítica que se faz. Resposta que todos os itens estão corretos. Questão 53. Também estou incluindo como processo penal. O líder, destaquem isso, líder de determinada organização criminosa, falei esta no aulão. Lembram que eu falei que ia cair delação premiada, colaboração premiada? Alguém se recorda disso? Não é possível que vocês já esqueceram. Exatamente, falei sobre isso. Pronto, estão lembrando? Beleza. E eu falei inclusive sobre esses critérios. O líder de determinada organização criminosa foi preso e no curso do inquérito policial
Se prontificou a contribuir para a coleta de provas mediante a prestação de colaboração premiada, colaboração com o objetivo de, oportunamente, ser premiado por tal conduta. Nessa existência de indício de autoria ou participação, indício sem residência fixa ou identificação duvidosa? Não. Falei para vocês. Conjugação do inciso 1º com o 3º ou do 2º com o 3º. Lembram disso? Beleza. Pessoal, infelizmente eu tive que fazer esta live um pouco mais abreviada, um pouco mais rápido, porque eu vou dar aula logo mais. E hoje o dia foi punk. Correria o dia inteiro. Agora esta live, aula daqui a pouquinho até 22h30, tá certo? E aqui não tem horário de verão. Então, são 3 horários agora à noite. Até mais. Pessoal, muito obrigado aos que não obtiveram um bom resultado. Não esmoreçam, não fiquem tristes. Concurso público é isso mesmo. Não se apaixonem por determinado concurso público. Estudem mais. Eu tenho certeza que vocês se saíram melhores. O importante é vocês perceberem a progressão de vocês. Não se preocupem com uma reprovação como esta, tá certo? Verifiquem o que vocês melhoraram, o que pioraram e corrijam esses equívocos, tá certo? Estudando de maneira correta. Se vocês perceberem, eu vou tomar como exemplo processo penal, tá certo? Que é a disciplina que eu tenho trabalhado aqui com vocês. Vejam que não é necessário absolutamente nada de absurdo. Então, estudar da maneira correta, estudar pelos livros certos, faz total diferença. Não adianta ficarem lendo livros desnecessariamente. Leiam sempre texto de lei e súmula. Súmula é texto de lei. Considerem isso. É a lei que se extrai do ativismo judicial. É a lei, é o entendimento legislado, digamos, dos tribunais superiores. Então, súmulas do STF, do STJ, fundamentais e texto de lei. Vocês matariam aqui 90% da prova. Beleza? Anunciando aí, eu já anunciei outras vezes, mas desde o ano passado, mas a partir deste ano, eu estou desenvolvendo um trabalho de acompanhamento pessoal, de coaching específico, de coaching, na verdade, um processo específico para delegado de polícia. Quem tiver mais interesse em saber como está funcionando, me mandem um e-mail para cleopas1st@yahoo.com.br. Alguém que estiver me ouvindo aí, por favor, copiem. Cleopas1st, Uno Sierra Tango, tá? Cleopas1 S de sapo, T de tatu, @yahoo.com.br. Um ST de first. Ou mandem nas redes sociais, vocês me encontram facilmente nas redes sociais, buscando por Delegado Cleopas, que eu passo maiores informações sobre isso. Um forte abraço. Exatamente, Cleopas, 1st@yahoo.com.br, tá, Marina? Corrija aí, por favor, cleopas1st@yahoo.com.br. Tranquilo? Me manda e-mail que eu mandarei todos os detalhes para vocês. Um forte abraço e até a próxima segunda, onde daremos continuidade. Exatamente. Muito obrigado. Continuidade ao nosso curso livre. Eu espero poder fazer isso, porque eu estou prestes a fazer uma cirurgia e esperando apenas que o médico defina aí esta data, mas eu aviso para vocês, tá certo? Muito obrigado. Um forte abraço.